Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e as irmãs, que a paz de Jesus possa nos envolver nesse instante em que estamos iniciando mais um programa que tem como finalidade divulgar a prática de fazer o culto do Evangelho nos lares para que a família possa viver um pouco melhor. Participando do programa de hoje, esse que vos fala, Lidiane Barreto, casal João Carlos e Jane, e nossa companheira Cleia Nonato. Vamos ler do livro Ceifa de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem Temas da Prece. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 12. Roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece, igualmente, as ofensas que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem enceleirá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, reunidos em teu nome, para estudarmos o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa todos os lares sintonizados conosco, mas também, Senhor, te pedimos pela nossa emissora Rádio Rio de Janeiro, para que, Senhor, o esforço nosso possa fazer com que esta emissora
possa cumprir com seu papel de divulgação do Espiritismo através das tecnologias, Senhor, agora disponíveis. Obrigado por tudo, que a tua paz envolva a todos, hoje e sempre. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos estudar o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E vamos ao preâmbulo, é o item 1. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro em complemento aos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Coletânea de preces. É verdade. Ao orar, devemos usar de sinceridade. Palavras bonitas não têm grande valor, mas como já foi dito, né? O sentimento é tudo. Nós podemos ver nos semblantes das pessoas que elas dariam tudo para ter a atenção de outras pessoas, seja um sorriso, um cumprimento, para que elas pudessem conversar. E são nessas horas que a gente coloca em ação o que aprendemos na nossa doutrina. Devemos ouvi-las, fazendo assim um atendimento fraterno.
E essas pessoas que estão tão carentes de afeto, de uma palavra, vamos orar por elas. Tá? Elas precisam, assim como nós também. Eu não estou isenta de que alguém ore por mim, porque todos nós somos falhos de erro, todos nós temos os nossos momentos de angústia, de aflição, e é nesse momento que a gente eleva o pensamento a Deus e ora, e pede a Ele que nos ajude, que nos reconforte. E esse reconforto nós devemos também na oração para com os nossos irmãos de jornada terrena. Muita paz a todos. E agora nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho. A Cléia já fez uma boa introdução com relação ao sentimento que a gente deve ter enquanto faz a prece. E agora Kardec vem falar do caráter não excludente, que é o espiritismo, né? De não se considerar melhor do que nenhuma outra religião no que diz respeito à prece. Né? Ele diz o seguinte: o espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Então não é porque é dessa ou daquela religião que a prece é boa, né? Mas quando ela vem do coração, né? E não somente dos lábios. Essa é a condição da prece verdadeira, a prece sincera. Né? Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Ou seja, nenhuma religião impõe nem reprova nenhuma outra. Né? Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Anátema é aquela acusação sobre a religião de outra pessoa. Né? Então, quem quer que lance anátema às preces que são de outra forma, que não é a nossa, né? Não está reconhecendo a grandeza de Deus, que está muito acima das formas como a prece é feita. Né? Como um pai que tem filhos diferentes e atende, na medida do possível, ao pedido de todos os filhos, né? De acordo com o merecimento e com o que é melhor para cada um. Assim é Deus para com seus filhos também. Não importa a forma como os filhos pedem, né? Importa o merecimento e o que é melhor para cada um de nós. Só queria lembrar que muitas pessoas, inclusive já ouvi essa crítica do próprio movimento espírita, não aceitando essa parte do Evangelho que Kardec reproduz algumas preces, né? Porque, segundo ele, Kardec estava sendo incoerente, né? Quando fala que a prece deve ser dita espontaneamente de coração, depois ele coloca, né? Mas ele é bem claro em afirmar, né, que elas só para a pessoa ter uma ideia de para que as preces devem ser feitas, né? E não exatamente a prece em si ali reproduzida, mas para quê, né? Porque, por exemplo, né, pouca gente, antes de ter o Evangelho segundo o Espiritismo, essa coletânea de preces, fazia uma prece para uma criança que nascesse. Ou para uma pessoa que está indo embora, as pessoas ficavam desesperadas, mas não paravam para orar. Então, Kardec mostra, para esses momentos é importante a prece. Esse primeiro parágrafo que a gente está lendo termina dizendo: crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade, ou seja, é fazer Deus conforme a nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Né? A gente quer transformar Deus num ser humano, né? Com caprichos, com vontade, e Deus está muito acima disso. Né? A condição essencial à prece, segundo São Paulo, já estudamos anteriormente, né, no capítulo 27, no item 16, é que seja inteligível, isto é, que possa todo mundo compreendê-la, né, entender as palavras, a fim de que nos possa falar ao espírito,
Para isso, não basta seja dito numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em línguas estrangeiras e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam mais da vez abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então, você vem aqui, cara, fazer um comentário de prece que, apesar de ser dita no idioma falado naquele local, as pessoas não entendem porque ou são muito grandes, que contém muitas palavras, ou as palavras utilizadas não são de conhecimento das pessoas. As pessoas acham que a prece boa é aquela que tem palavras pouco conhecidas, né? Dificulta o entendimento ao invés de aclarar. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se os lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. Quando a gente lê assim, a impressão que dá é que não está saindo do coração. Quando a pessoa vai parar para refletir, será que ela está tirando do coração? É o que a gente chama de prece da boca para fora, né? E tem pessoas que realmente a gente observa, né, que estão orando, mas a cabeça está assim, né? Olhando para o que está acontecendo. Então, não é uma prece que está saindo do coração, porque a atenção da pessoa não está voltada para a prece, está voltada para o que está acontecendo ao redor. Acho que quando fala deve fazer refletir, é que a própria pessoa, né, deve fazer daquele momento um momento de íntimo com ela mesma, né? Uma reflexão interior, para que ela possa refletir no que ela está pedindo, né? E é isso. É colocar sentimento na prece, né? Que ela possa ser não somente um correr de palavras, né? Mas que seja envolvida com o sentimento da pessoa, né? E à medida que a pessoa coloca, né? O extravasa o coração na prece, né? Essa prece vai ter, né? Porque prece é vibração, né? As palavras são vibrações, né? Do ar, né? Que a gente fala. Mesmo que a prece não seja articulada com palavras, né? Mas o pensamento faz com que essa prece tenha energia suficiente para chegar ao seu destino. Isso é que é importante. Agora, se a pessoa está fazendo a prece, está distraída, realmente vai ficar difícil esse retorno. Apesar que Deus leva sempre em consideração a necessidade também. Porque senão ele não ouvia a maior parte das preces. Essa questão do sentimento que a gente coloca na prece é bem nítida. Eu acho que quando a gente é convidado a fazer uma prece, em alguma ocasião, que pode ser um aniversário de uma pessoa, ou até mesmo um sepultamento, né? Às vezes a gente não tem aquele contato, não teve aquele contato direto com aquela pessoa, né, para a qual nós estamos orando, e é diferente o sentimento que a gente coloca quando é um grande amigo, né? Então,
quando a gente tem aquela relação direta com aquela pessoa para a qual nós estamos orando, realmente a prece flui muito mais do coração. Não que a outra que a gente faça, muitas vezes até por dever nosso, né, como pessoas que têm um destaque maior na doutrina, né, não seja válida, mas realmente quando nós conhecemos mais aquela pessoa para a qual nós estamos orando, a prece flui mais né, do sentimento nosso. E aí eu me lembrei que certa vez eu fui convidado para o enlace matrimonial de uma ex-aluna. Ela era evangélica, né? Foi numa igreja aí no subúrbio do Rio, e foi um dos casamentos assim, mais bonitos que eu assisti. Por quê? Porque o pastor, ele estava fazendo a cerimônia de uma união de jovens que ele tinha ajudado a evangelizar. Então ele foi muito feliz, não só nas palavras, né, de aconselhamento ao casal, como quando ele orou também, porque é o que você falou, né? Como era conhecido dele, eram jovens que passaram pelas mãos dele, como jovens que estavam procurando um caminho na religião, né? Ele então colocou todo o sentimento, e realmente foi uma das cerimônias de casamento mais bonitas que eu assisti. E aí vamos continuar aqui a leitura. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Nós estamos fazendo aqui a introdução ao último capítulo do Evangelho, né? Então ele vai dizer quais as preces que ele dividiu aqui. Preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e obsidiados, né? Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, aquilo que o meu pai estava falando, para cada tipo de prece dele, Kardec vai dizer, né, o porquê daquela prece ser feita e algumas orientações que ele dá. Não é uma receita de bolo, tem que ser a prece com aquelas palavras, tem que ser daquele jeito, né? Mas é uma orientação geral que a gente pode ter em cada ocasião dessas, não é isso? É importante, quando ele subdivide aqui, né? Preces gerais, prece para si mesmo, prece pelos vivos, prece pelos mortos, preces especiais pelos doentes e obsidiados, lembrar do que ele sugeriu, né? Que deve fazer refletir. E quando fala em fazer refletir, se for para outra pessoa, as pessoas que estão ouvindo, né? Quando vai se fazer uma prece para um aniversário, ou mesmo num sepultamento, né? Para fazer com que outras pessoas reflitam. E quando é prece para si mesmo, para que a própria pessoa, ao proferir a prece, que ela possa, aquela prece já vai levando ela própria a refletir sobre o que ela está pedindo, sobre o momento que ela está passando, né? Se ela merece o que ela está pedindo, né? Quando a gente fala na segunda pessoa, a gente pode também se colocar nisso, né? O que eu estou pedindo, o que eu preciso refletir, né? Porque nós também oramos. Se não oramos, deveríamos. Então, sobre essa questão de temas da prece, né, nós fizemos uma poesia e dizemos o seguinte: roga a Deus te abençoe ao raiar de cada dia, ofertando a teus irmãos um pouco mais de alegria. Solicita a saúde dentro da tua crença, evitando, entretanto, brechas para a doença. Solicita a proteção, mas consulta a consciência, amparando com amor os irmãos da experiência. Busca as luzes do saber, mas tenha isso de cor. Distribui o que sabes àquele ao teu redor. No sustento da tua paz, pede ajuda ao Senhor. Na convivência diária, seja o pacificador. Entre a nossa rogativa e a concessão de Deus,
exige o proveito de todos os atos seus. E assim, Senhor, com essa poesia, com esses momentos de reflexão, nós terminamos o nosso momento pedindo a Ti, ó Pai, que nos proteja, que nos ampare a cada lar que nos acompanha. Obrigado por tudo, Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, que estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.